Amém. Oséias capítulo 2, versículo 14. Hoje vou trazer um sermão aqui temático, tá? Vou usar só este versículo, um versículo que vai ser a saída da nossa mensagem, mas não é um sermão expositivo dentro do livro de Oséias, somente um versículo. Os teólogos aí já ficaram todos, Paula? Oséias capítulo 2, versículo 14. Para quem tem dificuldade de achar, é depois de Daniel. Então vamos lá, você tem Salmos, depois você tem Provérbios, Cantares, Eclesiastes, né? Daí Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel e Oséias, é isso? Não, Oséias está certo depois de Daniel. Acharam? Se quiser ficar bom de Bíblia, Joel depois de Oséias, né? Então Oséias fica entre Daniel e Oséias e Joel. Daniel e Joel, no meio dos dois você tem Oséias. Livro pouco lido, pouco falado, mas medite, leia esse 2,14, capítulo 2, verso 14. É considerado um profeta menor, mas um livro muito bom, que anunciou a mensagem de Deus. E o que esse profeta passou? Analise bem. Muita gente quer ser profeta hoje, né? Levar esse cargo profético, mas veja o que esse profeta viveu: casar com prostituta, ser traído, e Deus fazendo analogia do povo de Israel se prostituindo e Deus ainda aceitando eles de volta. Mas não é sobre isso que eu vou falar, tá? Eu só vou usar o versículo que vai ser a saída da nossa mensagem. Oséias capítulo 2, versículo 14. Todos encontraram? Diga amém. Diz assim o texto sagrado: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Diga comigo, deserto. E lhe falarei ao coração. Somente aí. Pai, em nome de Jesus, uma vez mais eu peço ao Senhor, pela tua infinita bondade e misericórdia, que através do teu Espírito Santo, Senhor, fale conosco nessa noite. Espírito Santo, tu tens a total liberdade neste lugar para agir e trabalhar da forma que o Senhor quiser. Assim eu te peço no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu quero falar nessa noite, alguns dias o Espírito Santo ele tem queimado meu coração. Alguns dias, digo já mais de mês, que eu fiz uma programação de leitura da palavra, e eu comecei a ler a Bíblia nesse tempo, e alguma coisa foi diferente. Eu fiz, vou começar a ler desde o início de Gênesis, vou ler 2 capítulos por dia. Então eu fiz essa programação e algo diferente começou a acontecer. Eu comecei a ter um entendimento diferente de todas as vezes que eu li a Bíblia. Eu já li a Bíblia em 25 dias, mas li uma maratona de querer ler a Bíblia, né? Então você passa corrido de muitas coisas. Às vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos. Então eu comecei a enxergar algumas coisas diferentes dentro da palavra, porque há um tempo na nossa vida que nós lemos a Bíblia, mas chega um outro tempo que ela começa a nos ler. Então, quando nós chegarmos nesse tempo de a Bíblia começar a ler as nossas vidas, é um momento então que nós estamos começando a ser alinhados com a vontade de Deus. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e nós queremos que as coisas aconteçam segundo a nossa vontade, o nosso querer dentro daquela palavra. Arrumamos textos bíblicos, textos isolados, e começamos então a querer viver aquilo. Mas quando a palavra começa a ler a nossa vida, então nós começamos a ser alinhados pela palavra de Deus.
E uma das coisas que chamou minha atenção dessa leitura, desse tempo que eu comecei a meditar, e o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, e quando eu recebo uma direção dessa, eu saio da minha oração, porque às vezes estou orando, a minha oração é de joelho, né? Claro que você pode orar em pé, da maneira que você quiser. Eu levanto, vou lá e já marco o que Deus falou comigo, e isso transforma em uma mensagem. Alguns temas que eu preguei esses dias aqui foi tudo assim, orando, eu entendo uma palavra, eu escrevo ela, depois eu vou buscar essa palavra dentro da Bíblia, e o Espírito Santo então ele vai ministrando e trazendo revelações. E esse tempo atrás, orando, eu estava lendo o livro de Números, e o livro de Números, às vezes nós passamos bem batido, quando chegamos em muitos números, muitos nomes de pessoas, nós queremos passar rápido por aquilo, principalmente quando são genealogia, ou quando Deus está relatando algumas coisas. Se está escrito, é porque Deus quer falar conosco. Ele tem uma revelação em cada palavra. E quando começa-se o livro de Números, né, que é Midbar, ou seja, no deserto, que nós lemos Números, que vem, né, da Septuaginta, essa palavra, que Números é porque começa a contagem do povo em Números capítulo 1, mas dentro da tradição hebraica, você vai pegar todos os livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, não é Gênesis, é Bereshit, porque esse é no início, né? No início, e Gênesis é a criação, como é na Septuaginta. Depois vamos pegar Êxodo, que na Septuaginta é saída, mas dentro da Bíblia hebraica é Shemot, que é os nomes, porque no início da palavra começa então uma declaração falando os nomes, ou seja, dos filhos de Jacó, de Israel, que saíram e que estava entrando no Egito. Então começa-se o livro numa leitura dos nomes dos filhos de Israel, de que é Jacó, que eles estão entrando ainda no Egito. Pegamos Levítico, nós vamos ver que fala sobre leis, né? Mas é a palavra Vaikra, que é Deus falou. Nós vamos para Números, que é Midbar, né? Que é no deserto, Bemidbar, no deserto, porque começa a palavra, então onde o povo está no deserto, é contada a história então do povo de Israel, quando eles estão no deserto. E quando chega Deuteronômio, a palavra Hadevarim, que é as palavras, onde Deus ele está então lembrando com as palavras que ele falou em toda a trajetória do deserto dos 40 anos, o que o povo deveria aplicar na vida deles. Quando eu cheguei no livro de Números e comecei a ler, então eu comecei a entender algumas coisas importantes e às vezes eu sou muito detalhista, faço conta, matemática e começo a ver coisas dentro da palavra. Então, primeira coisa em Números é o primeiro censo, a contagem dos filhos de Israel, que é a contagem de homens acima de 20 anos de idade. Então começa a contagem. Depois nós temos 2 censos. A primeira contagem, então, o primeiro censo fala somente das 12 tribos de Israel, de homens acima de 20 anos. Não tem o censo dos levitas. O segundo censo já tem os levitas sendo contados ali. Mas o que chamou a minha atenção em Números foi algumas coisas que me chamaram a atenção. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. O tema dessa mensagem e o que eu ouvi do Espírito Santo quando eu levantei da minha oração e fui escrever essa palavra. Que foi: no deserto e nas guerras são os lugares onde mais prosperamos. Talvez isso possa te chocar. Talvez isso possa fazer você pensar, dizer: como? No deserto, em guerra, há destruição, porque no deserto não há nada, não há água, há sequidão, há desespero, há somente areia. Talvez você possa ter essa imaginação, como há muitos anos eu também já tive, porque deserto, todos nós passamos pelo deserto. Deserto é uma passagem na vida de cada cristão.
Deserto, ele é uma escola, onde nós aprendemos muitas coisas. O deserto é o lugar onde nós aprendemos a ser totalmente dependente de Deus. É ali naquele lugar que nós aprendemos. Então, na vida de um cristão, eu entendo que todos passam pelo deserto, mas ele não permanece a vida inteira no deserto. É uma passagem, é uma trajetória, ou seja, é uma ponte ou um trampolim que vai levar você a algum lugar. Quantos aqui já passaram pelo deserto da vida? Acredito que todos vocês já enfrentaram um deserto. E a pergunta dessa noite é: o que vocês aprenderam nesse deserto? O que nós aprendemos nesse deserto? Muitas pessoas nos dias de hoje, ela tem medo de enfrentar o deserto da vida. Muitas pessoas, quando fala de deserto, ela diz: não quero voltar mais. Mas quando Deus tira do deserto, não é para voltar mais mesmo. É para você viver um outro nível, um outro tempo na sua vida. Deserto é só uma passagem, é um momento na sua vida que você passa. Quanto aqueles que vivem na obediência da palavra de Deus, ele supera todos os momentos difíceis do deserto. Ele consegue passar e ele consegue chegar ao lugar que Deus prometeu. Mas para isso, o que ele tem que ter? Primeiro, a palavra de Deus no coração dele. Quando o povo, quando saiu do Egito, eles saíram movidos por uma palavra e por sinais que aconteceram. Não foi só a palavra. Só a palavra não fez com que aquelas pessoas acreditassem, porque quando Moisés ele vem com a palavra de Deus e não com a palavra dele, o povo não iria acreditar que Moisés iria tirá-los do Egito. Então Moisés, quando ele chega ao Egito, ele chega com a palavra de Deus e ele chega também com os sinais de Deus na vida dele. Amém? Quando nós vemos a trajetória da igreja primitiva, a igreja primitiva também tinha a palavra de Deus e também tinha a manifestação e os sinais de Deus, com curas, com milagres, com restauração. Então tudo isso trouxe um grande crescimento para a igreja apostólica. Então Moisés sai debaixo de uma palavra e com sinais que vocês conhecem. E 10 pragas que vieram ao Egito, tudo isso foi um sinal de Deus, dizendo que Deus era muito maior. Então quando nós temos a palavra no nosso coração, nós nos movemos pela palavra. Nós nos movemos por ela. Nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 1, Deus sempre dizendo, Deus sempre falando alguma coisa. Nós vamos encontrar 11 vezes em 31 versículos no capítulo 1 de Gênesis, a palavra Vaiomer Elohim. A palavra Vaiomer é um verbo do Vaiktol, que é algo que está lá no passado, que diz: e disse Deus. Então, se Deus já disse, algo vai acontecer. Não é uma palavra para o futuro. Isso nós encontramos um verbo Vaiktol no passado, Vaiomer, e disse. Então Deus, antes dele criar alguma coisa, o que Deus fez? Ele disse, ele falou, ele liberou a palavra, que vem desse verbo amar, que é dizer, falar, contar, relatar, pensar e querer. Então quando Deus está dizendo, quando Deus está falando, Ele está relatando algo, Deus está querendo algo, e Deus também Ele está desejando que algo aconteça. Então Ele libera a palavra. Em toda a criação, a primeira coisa que nós vamos ver, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus fala. Segundo lugar, Deus vê. E terceiro lugar, Deus se alegra com aquilo que Ele cria. Quando nós aprendermos a se mover debaixo da palavra e entender que tudo aquilo que Deus falou e que está escrito na palavra dele vai acontecer. Então nós precisamos nos mover debaixo da palavra de Deus, porque a palavra é dele, não é nossa.
Então, quando nós aprendemos nos mover debaixo da palavra, nós sabemos que vamos passar pelo deserto, mas nós temos uma palavra dentro de nós, e nós nos movemos pela palavra de Deus. Deus já disse, e se Deus disse, já aconteceu. Se Deus disse, já existe. Se Deus disse, então vai vir a existência dele. E quando vier a existência, a primeira pessoa que vai se alegrar com as bênçãos na sua vida, com a existência daquilo que Deus falou que vai acontecer na sua vida, é Deus. Porque em todo momento, nesses 6 dias de criação, todas as vezes no final de cada criação, de cada dia, Deus estava satisfeito com aquilo. E Deus estava criando tudo aquilo para quem? Para o homem. Deus não criou o homem em primeiro lugar em um caos. Deus criou todas as coisas perfeitas e depois Deus colocou o homem no jardim. Então primeiro Deus fala, Deus cria, Deus faz, Deus se alegra, mas com um propósito. Deus está falando, Deus está criando através da palavra, Deus está satisfeito com cada criação, com cada coisa no seu devido lugar. Mas quando Deus ele forma o homem do pó da terra e cria ele com assopro no nariz, que é uma formação, Deus forma e depois Deus cria uma alma vivente. A palavra que é usada é a palavra Tov Meod. É a palavra que Deus está muito satisfeito. E todas as demais criações há uma visão que é bom. Mas quando há a criação do homem, Deus está dizendo é muito bom. Ou Deus está dizendo estou muito satisfeito com essa criação. Então Deus cria tudo e depois ele forma o homem do pó da terra, sopra nas narinas e coloca o homem naquele ambiente em que Deus criou para o homem. Isso significa que há uma satisfação no coração de Deus. Quando as coisas boas começam a acontecer na sua vida, a primeira pessoa, eu falo Deus como pessoa, porque Deus é uma pessoa, amém? Os atributos de Deus, Deus é uma pessoa. A primeira pessoa que vai se alegrar com a sua conquista, com aquilo que Deus já falou que vai acontecer, é Deus. Então Deus jamais ele vai estar satisfeito em momentos de grandes dificuldades na sua vida, de miséria, de percas, de doença, de morte, de destruição. Você acha que Deus fica feliz em olhar para um filho dele e ver sofrendo? Você acha que Deus está satisfeito quando vê alguém na miséria, na guerra, na fome, perdendo as guerras e as batalhas? Você acha que Deus está satisfeito com isso? Não, faça uma comparação, você pai, você mãe. Vendo o seu filho doente, você vai estar satisfeito? Vendo o seu filho sofrendo, você vai estar satisfeito? Vendo o seu filho mendigando aí fora, na miséria, na fome, você como pai vai estar satisfeito? Você como mãe? Pense comigo, não. Então Deus jamais vai estar satisfeito em momentos de tragédias na nossa vida. Então nós precisamos entender algumas coisas importantes. Conhecer a Deus de verdade. Saber quais são os pensamentos de Deus. O que Ele pensa a nosso respeito. E o que nós devemos fazer para também satisfazer a Deus. Alegrar o coração de Deus. E como conquistar tudo isso que Deus tem prometido através da palavra. Deus nunca prometeu coisas pequenas ao povo dele. Deus nunca prometeu que eles iam perder guerras e batalhas. Nós vivemos em guerras e batalhas constantes. Efésios capítulo 6, Paulo fala sobre isso. Que a batalha é constante, mas há um ensinamento como vencer as guerras. Há um ensinamento como vencer as batalhas. Paulo fala das armaduras de Deus. Sede revestidos com toda a armadura de Deus.
para que nós possamos vencer então todas as batalhas. Então Deus fala de uma guerra, Deus fala de uma batalha, Deus fala de um deserto, mas Deus ele dá o caminho como vencer tudo isso, porque a maior satisfação de Deus é ver o povo dele vencendo. A maior satisfação de Deus é ver o povo dele alegre e não sendo derrotado, porque quando o povo de Deus é derrotado, qual vem a palavra? Cadê o seu Deus? Ele não fala a respeito da sua vida, ele não fala de você, ele vai falar onde está o seu Deus. Quando você está enfrentando um momento difícil, um momento de luta, um momento de enfermidade na sua vida, ou até a morte chega, o que as pessoas lá fora vão falar? Vão falar de você ou vão falar de quem você serve? Seja claro agora e pense comigo. Eles vão falar onde está o seu Deus neste momento. Então Deus jamais vai querer que você passe por todas essas situações. Amém? Então o deserto que nós enfrentamos é o momento que nós aprendemos, nós nos tornamos totalmente dependentes de Deus. É o momento que Deus ele cuida de nós, nos prepara para que nós possamos viver algo maior. Nós descobrimos dentro da palavra do Senhor que Deus ele prova às vezes os seus filhos para ver até onde você vai chegar. Nós vivemos também 3 níveis na nossa vida que nós temos que entender. Passamos o nível da providência de Deus, que eu coloco isso como deserto. Também passamos outro nível na nossa vida que podemos chegar ao nível de prosperidade, que é a ausência de necessidade. E também podemos chegar ao terceiro nível, que é o nível de riqueza, de transbordar, de você ter para dar, nunca pedir emprestado, ajudar muitas pessoas. Agora no deserto é o momento de conhecer a Deus, é o momento de se relacionar com Deus, é o momento de saber quem Ele é e o que Ele pode fazer. Amém, amados? No deserto Deus então se manifesta e Ele dá uma comida ao povo chamado maná. E quando Ele se depara com aquela comida, qual foi a fala do povo? Qual foi a pergunta deles? Ou a resposta deles, podemos dizer. Ele se depara com alguma coisa, e a palavra que eles usam é manhu. Eles olharam para aquele maná e disseram: o que é isso? É algo que ele nunca tinha visto na vida deles, porque aquilo Deus estava criando algo para dar a eles. Eles nunca ouviram falar sobre aquela comida. Então Deus ele cria algo novo para um momento específico que eles começariam a viver na vida deles. Você acredita que Deus pode criar algo para te dar aqui, algo que não existe, que nunca ninguém viu? Foi isso que Deus fez. Deus ele então cria algo para dar ao povo, algo que eles nunca tinham visto. Por isso a palavra é chamada maná. A palavra maná significa, o que é isso? Que vem do original man, mas é manhu. O que é isto? Porque eles nunca tinham visto. Era algo de Deus, algo que Deus estava criando, formando para dar a eles naquele momento, para eles viver o propósito de Deus, e seria todos os dias da vida deles. A providência nunca faltou. Então todos os dias que eles abriam a porta da casa, se deparava com o quê? Com maná. Primeira vez eles disseram: o que é isso? Mas depois eles não diziam mais, porque quando eles olhavam, eles já sabiam que era uma comida de Deus, que era uma providência de Deus. Então isso acontece na nossa vida, uma experiência que temos com Deus, nós nunca passamos, nunca vivemos, mas depois do caminhar da nossa vida, a trajetória da nossa vida, nós começamos então a conhecer quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele pode realizar na nossa vida, e nós temos que ter satisfação a partir daquele momento. Amém, amados? Então isso é milagre, isso é ser totalmente dependente de Deus.
Mas eu vou chegar em alguns assuntos aqui para vocês, daqui a pouquinho, eu tenho um tempinho aqui ainda, e vou provar biblicamente hoje para vocês que o povo de Israel não saiu pobre do Egito. Amém? Daqui a pouquinho eu vou provar biblicamente para você que o povo de Israel, que foi escravo por um período de 400 anos, que ficaram ali em terra alheia, não saíram pobre do Egito. Amém? Quero falar rapidinho aqui de alguns homens que foram levados para o deserto. No momento que eles foram levados para o deserto, é o momento que eles cresceram mais, é o momento que eles se enriqueceram mais, é o momento que eles tiveram mais experiências e foram mais respeitados na vida deles. Um desses homens se chama Abrão. É o homem o qual Deus sacou e tirou de Ur dos Caldeus e levou ele para uma terra que ele não conhecia. E Deus, ele faz uma promessa a Abrão, que a descendência dele, a posteridade dele, seria peregrina em terra alheia. Então tudo que Deus fala acontece, amém? Então repita comigo: tudo que Deus fala acontece. Então nós temos que lutar por aquilo que Deus falou. Quero ensinar a você a partir de hoje a lutar, a guerrear debaixo da palavra que Deus tem. Nós temos uma guerra dentro do ventre de uma mulher, por causa de uma palavra que Deus falou. Quem são essas duas crianças que estavam lutando no ventre de Rebeca? Esaú e Jacó. Havia uma guerra, havia uma luta ali. E o Jacó, então, ele nasce agarrado no calcanhar do Esaú. O que estava acontecendo no ventre da Rebeca? Ela não entendia. Mas um dia Deus falou com ela e ela entendeu a palavra. Quando alguém entende a palavra, ele luta para que a palavra de Deus se cumpra. Então a luta está no ventre. Deus disse, o maior servirá ao menor. Mas lá no ventre, aquilo que Deus falou com Rebeca, já estava acontecendo uma luta lá. O menor já começou a lutar lá no ventre de Rebeca. Ele não estava aceitando. Ele estava querendo estar à frente. O que você entende a respeito disso para os nossos dias? Lute, guerreie debaixo da palavra que Deus liberou para nós. Não aceite os momentos, não aceite as consequências. Você pode até perder uma. O Jacó perdeu ali, mas lá na frente ele se tornou o maior. Lá na frente ele recebeu a bênção do pai. Por quê? Porque Rebeca tinha uma palavra. Ela transfere a Jacó. E ela se move para que aquela palavra que ela recebeu de Deus um dia, dizendo que o maior serviria o menor, ela lutou também por aquela palavra. Ela se moveu pelaquela palavra e dizia: não, Deus falou comigo, então tem que acontecer da forma com que Deus falou. São lutas, são perseveranças, é se mover debaixo de uma palavra que Deus fala conosco. Amém? Em Gênesis 14 nós vamos ver que Deus faz uma promessa a Abraão, que a posteridade dele seria peregrina em terra alheia, mas que sairiam com grandes riquezas. Mais uma vez repita: tudo que Deus fala, Ele cumpre. Deus falou com Abraão em Gênesis capítulo 14, verso 13 e 14. Ela se cumpriu. Mas em toda a trajetória de Abraão, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus e que começou a peregrinar por várias terras, a pergunta é: Abraão se tornou um homem pobre ou um homem muito rico? Muito rico. Ele conquistou muitas coisas. Qual foi os ambientes que o Abraão conquistou? Um ambiente que ele viveu a palavra de Deus. Em todos os ambientes que Abraão passava,
ele prosperava. Ele vence uma guerra que não era dele, mas ele achou por bem ir àquela guerra, àquela batalha, com 318 homens, e venceu aquela guerra, venceu aquela peleja. Onde ele entrou, ele foi próspero. Foi para o Egito, houve uma mentira, mas ele saiu mais rico. Ele foi também para Gerar um dia, foi, mentiu também, saiu mais rico e poderoso. Veja, quando há divisão, onde Ló vai para um lugar, vai para Sodoma e Gomorra, e Abraão decide ir para o lugar onde Deus mostraria a ele, se tornou um homem muito poderoso. A quantidade de gados que eles tinham, de ovelhas que eles tinham, era muito. Não dava mais para aquele povo viver no mesmo lugar, por causa da riqueza que eles adquiriram. E onde eles adquiriram toda essa riqueza? Que ambiente é esse? O ambiente de herança que eles adquiriram dos pais? Não, um ambiente onde Deus falou que eles iam ser prósperos. Amém? Então não podemos ter medo do deserto. E quando Deus fala que o povo dele seria peregrino por 400 anos, e depois sairia com riqueza, isso se cumpre também no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 35 a 38. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Deus falou a Abraão: o povo será peregrino em terra alheia por um período de 400 anos. Mas, depois disso, eles sairão com muita riqueza. Versículo 35 do capítulo 12 de Êxodo diz assim: os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado, e pediram aos egípcios joia de prata e de ouro e de roupas. Vire para o irmão e diga: seja pidão. Sabe qual é o segredo de ganhar? É pedir. Jesus ensinou na palavra dele que tem que pedir. Mateus 7,7, é isso, né? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Então aqui, os israelitas então estão pedindo. No verso 36 diz: o Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Porque quem estava movendo o coração dos egípcios? Deus. Por causa deles, ou por causa da palavra que Deus falou com Abraão? Por causa da palavra de Deus. Não é pela nossa vida, é pela palavra dele. Então quando nós aprendemos a nos mover pela palavra dele, as coisas vão começar a dar certo. Continua o versículo 26, a última parte diz: assim o povo de Israel tomou todas as riquezas dos egípcios. Tudo bem até aí? Verso 37, os israelitas saíram a pé de Ramsés e foram para Sucote. Eram mais ou menos, marque bem isso, 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e as ovelhas. Era pouquinha gente que estava saindo ali. Vamos colocar 3 milhões de pessoas, com homens e mulheres abaixo de 20 anos, mas dá muito mais do que isso. Verso 38 diz: com eles foram muitas outras pessoas, e também muitas ovelhas e cabras e muito gado. Primeiro ponto, eles saíram pobrezinho dali? Eles saíram sem nada do Egito? Não, queridos, a palavra que está dizendo aqui, despojou, essa palavra, ela no hebraico é a palavra natsal, que significa tirar à força, resgatar, tirar, saquear. É como a riqueza dos egípcios naquele momento fosse saqueada. Não que eles roubaram, eles pediram e eles deram. Deram prata, deram ouro, deram as riquezas, deram ovelhas, deram gados. Então a Bíblia está dizendo que eles saíram daquele lugar com muitas ovelhas e com muitas cabras.
Não é pouco, então veja os detalhes dentro da palavra do Senhor. Mas aí, a colocação que eu faço aqui nessa noite: a riqueza não compra água, a riqueza não compra a saúde, a riqueza não compra a vida, porque mesmo o povo saindo com a riqueza do Egito, porque se cumpre a palavra de Abraão, de Gênesis capítulo 14, verso 13 e 14, está cumprindo a palavra de Deus. Que Deus falou para você, vai cumprir na sua vida, não porque você é merecedor, é por causa da palavra dele. Você já viu alguém herdar alguma coisa? Quando é herdeiro de verdade, ele herda ou não herda? Se deixou uma herança, alguém pode ser o pior filho, Isaac. Pode ser um beberrão, pode ser um fanfarrão, pode ser um drogado, pode ser uma pessoa pior. Mas quando o pai deixa uma herança, esse vai herdar ou não? Por causa de quem? Por causa do pai. Então, a Bíblia é muito clara, nós não somos merecedores, mas é a graça de Deus. Nós não merecemos, mas por que nós herdamos? Por que nós conquistamos? Por causa do nosso pai. E o nosso pai resolveu dar e nos fazer parte da herança com Jesus Cristo hoje. Então, nós somos herdeiros e pronto, acabou. Entenda isso, viva a palavra, chame a existência desta palavra na sua vida, se posicione. Por que eles saíram pedindo no Egito? Por causa da palavra. Deus disse a Moisés: fala para o povo pedir. Quem falou com Moisés? Deus. Por que Deus falou com Moisés naquele momento, depois de 400 anos, vamos dizer assim? Porque Deus tinha falado com Abraão. Porque Deus falou: Abraão vai ser peregrino, mas vai sair com riqueza. Deus não sofre de amnésia, amém, irmãos? Depois de 400 anos, então Deus vai lá e fala para Moisés, diz assim: fala para o povo pedir para os egípcios, porque chegou a hora de eu abençoar eles. O que eu entendo dentro dessa palavra? Jesus disse que nós colheríamos aonde nós não plantamos. Você acredita que você pode viver essa palavra? Então nós temos que ter essa, se Deus quer dar, alguém vai semear, outro vai regar, Deus dá o crescimento. Mas se Deus achar por bem você colher, é você que vai colher, não é outro. São gerações que passam e depois chega um período que alguém vai ter que colher isso. Então chegou o tempo de ele escolher, de ter riqueza. E Deus então lembra o Moisés e diz: fala para o povo pedir. Amém? Então, primeiro ponto, o povo de Israel, escravo naquele lugar, saiu com muita riqueza. Amém? Quem deu para eles? Os egípcios? Foi Deus, porque tudo é de Deus. Ageu 2:8 ali vai dizer que Deus é dono do ouro e Deus é dono da... O homem não tem nada, que é Deus, e quando ele decide dar, ele tira de um e dá para outro. É Deus que faz isso. Outros homens que passaram pelo deserto, só vou citar nomes: Moisés, o próprio povo de Israel, Davi passou pelo deserto, João Batista, o próprio Jesus. Agora, pergunto para o irmão: por que você tem medo do deserto? Muitas pessoas têm esse medo. Homens que foram preparados no deserto para vencer as guerras. O deserto, vamos dizer que é um QG, um quartel-general, onde nós somos preparados por Deus para ir à guerra, ir à batalha e vencê-las. No deserto nós temos 3 possibilidades na nossa vida: ou nós aprendemos ou não aprendemos. No deserto nós somos preparados para vencer a guerra. Primeira possibilidade que nós temos é morrer. Nós podemos morrer em uma guerra,
Podemos morrer também no deserto, como muitos homens morreram no deserto durante 40 anos. Segundo ponto, podemos perder a guerra, voltar para casa ferido e mais pobre. Amém? Porque sempre quem perde uma batalha, os despojos são para o vencedor. E o terceiro ponto que nós temos na nossa vida, nós podemos... E o Galo cantou, não estou pregando sobre Pedro, tá? Ontem as crianças estavam fazendo aqui a peça e o celular, não sei porque o celular delas desperta às 8 horas da noite. E o Galo cantou, falei, não, a peça é sobre o nascimento de Jesus, não é sobre onde Pedro negou Jesus por 3 vezes, quando o Galo cantou. Amém? Terceiro ponto, nós podemos vencer a guerra e tornar-se mais poderoso. Porque em todas as guerras que o povo de Israel venceu, eles saíram mais fortes, mais poderosos e com o despojo do inimigo. Amém? Após a guerra nós vamos ter paz. Mas para garantir a paz nós vamos ter que lutar. Para garantir a paz nós vamos ter que guerrear. Escatologicamente, quando vai acontecer o período de 1000 anos de paz aqui nessa terra? Hello? Cadê os estudiosos aqui da Bíblia Sagrada, escatologia? Você entende que Jesus vai reinar por 1000 anos aqui, vai haver um tempo de paz? Quando vai acontecer isso? Depois de uma grande guerra chamada Guerra do Armagedon, onde várias nações se levantarão contra Israel. Israel será sitiada e cercada, isso falando escatologicamente. Naquele momento eles vão clamar pelo Messias. Aí vem a visão da pedra lançada sem as mãos, que cai nos pés daquela estátua, que era a estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os dedos, uma parte de ferro e uma parte de barro. E uma pedra que é lançada, ela cai aos pés daquela estátua, que é a visão de Daniel, e toda aquela estátua é destruída. Isso acontece nessa guerra do Armagedon. Eu entendo, dentro da minha visão escatológica, que será no final da grande tribulação. Mas quem vai vencer? Jesus. E depois da guerra virá um tempo de paz, a implantação do reino de Deus, onde Deus ele fez a promessa a Davi: o teu reino não terá fim, e será estabelecido então 1000 anos de verdadeira paz, e não falsa paz. Então entenda, para você ter paz na sua vida, você tem que guerrear. Para você ter paz na sua vida, você tem que vencer a guerra, irmão. Quando vem a vitória, então a paz. Mas há momentos na nossa vida que nós temos que guerrear, temos que ir para a batalha. O povo de Israel lutou no deserto por um período de 40 anos, enfrentaram o deserto, enfrentaram guerras. A pergunta é: aqueles que sobreviveram, que obedeceram a palavra de Deus, que viveram a palavra de Deus, que se moveram pela palavra de Deus, esses homens, quando entraram na terra prometida, quando venceram as guerras, venceram os inimigos, a pergunta é: entraram mais pobre ou mais rico? Mas como? Como que eles adquiriram riqueza no deserto? Como se eles não tinham água para beber? Como se eles pediram carne e Deus mandou as codornizes? Como que eles tinham? Primeiro ponto que eu disse, que provaria que o povo de Israel saiu rico do deserto e se tornou mais próximo do deserto. Segundo ponto aqui, eu vou correr aqui senão não dá tempo, já é 8h05. Travessia do Mar Vermelho, vou correr. Conhece o milagre? Moisés toca no Mar Vermelho, ele se abre, o povo passa do outro lado, e o que acontece? Os egípcios estão perseguindo,
Aí Deus manda um vento, então todo o exército de Faraó morre. Sim ou não? Todo aquele exército morreu. E o que aconteceu nesse momento? Nessa travessia, Flávio Joséfo, um dos historiadores mais aceitos dentro da teologia, ele escreve em um dos seus livros que Deus mandou um vento e as ondas daquele mar levaram as armas dos egípcios à beira da praia para o povo de Israel. Espera aí, mas é Flávio Joséfo falando isso. Agora veja a trajetória depois que eles saíram do Mar Vermelho. Logo à frente eles já inventaram uma guerra e uma batalha, onde Moisés ele sobe ao monte, quando cansava a mão dele, ele abaixava e o povo começava a perder a guerra. Eles estavam guerreando com o quê? Malequitas, né? Com o que eles estavam guerreando? Que arma eles estavam guerreando? Se eles saíram como escravos. Você acha que Faraó ia dar armas para eles quando eles saíram do Egito? Não. Quem deu essas armas ao povo de Israel? Foi o próprio Deus, queridos. É o próprio Deus que estava armando o povo dele, dizendo: ó, a partir de agora uma nova trajetória. Eu fiz um milagre, mas agora vocês vão ter que guerrear. Para guerrear precisa de armas. Então eu entendo aqui que Deus, mais uma vez, quando ele sai do Egito, todo despojo, a riqueza é dado ao povo de Israel. E agora quando eles atravessam o Mar Vermelho, segundo ponto, Deus tira todas as armas e a capacidade dos egípcios e coloca na mão do povo de Israel. Naquela época, o Egito era uma potência mundial. Era a maior potência em guerras, em batalhas. Tudo que as demais nações precisavam ia para onde? Ia para o Egito. Não sei se hoje ainda é Estados Unidos, mas é como se fosse a maior potência do mundo. O Egito era. Então Deus, o que ele fez? Começa a tirar deles e colocar nas mãos do povo dele, o povo chamado Israel. Dá a eles a riqueza, porque era uma promessa feita a Abraão. E agora dá a eles também armas. Além das armas espirituais que eles iam usar, eles também tinham que ter armas bélicas nas suas mãos. Então é Deus que está dando, é Deus que está capacitando. Dá para você entender isso, querido? Para quebrar o gelo, acordar o seu irmão, diga: Deus chamou para fazer parte do exército dele. Moisés, sabe quantos reis Moisés venceu na trajetória no deserto? Vamos colocar aí 40 anos dessa trajetória, ou 38 anos, ele avistou a terra. Mas antes de passar, Moisés venceu 2 reis. Guerrearam, conquistaram. Josué venceu 31 reis. Significa que a guerra, que é batalha, se nós queremos adquirir algumas coisas na nossa vida, nós temos que guerrear, nós temos que ir para cima, nós temos que ter a palavra de Deus, se mover pela palavra e dizer: não, essa terra foi Deus que nos deu, é Ele que nos colocou. Se precisar guerrear, vamos guerrear. É Deus que capacita, é Deus que dá essa autoridade, é Deus que coloca algo na sua mão para você vencer e não perder. Então pare, igreja, de ficar de braço cruzado, esperando as coisas cair do céu. Você diz: mas eu estou num tempo de providência. Deus quer tirar você desse tempo de providência. Fica lá todo dia esperando o maná cair? Não, a promessa de Deus é terra prometida. Plante, colha, viva os milagres, viva a prosperidade. É lá que eu tenho a você. Os inimigos vão ter que sair. Você vai guerrear, você vai tirar eles de lá, porque a terra é de vocês. Então o povo cristão tem que mudar a mentalidade, parar de ficar fechado no seu mundinho e ir para a guerra, e ir para a batalha, e vencer e conquistar. Amém, amados? Isso que nós precisamos aprender na nossa vida.
O único momento que o povo perdeu as batalhas é quando ele estava em desobediência. Quando Acã desobedeceu a palavra de Deus. Sabe quando você vai perder a guerra e a batalha? Quando você desobedecer a palavra de Deus. Mas enquanto você estiver obedecendo a palavra de Deus, você vai vencer todas as batalhas, porque quem vence por você é Deus. Amém? Gideão venceu com quantos? 300 homens. Qual foi a arma que Deus deu para vencer uma guerra? Então, cada momento da nossa vida, queridos, Deus nos equipa de uma forma diferente. Em cada fase da nossa vida, nós recebemos uma equipação de Deus. Nós vivemos estações, em cada estações que passamos, Deus, Ele nos reveste de algo diferente. Em cada lugar que nós pisamos, Deus nos dá uma ferramenta certa para vencer. Há momentos que Ele vai dar espada, há momentos que Ele vai dar escudo, há momentos que Ele vai tirar do seu inimigo, colocar na sua mão e falar: vá à guerra, vá à batalha e vença. Mas há momentos que Deus vai trabalhar diferente. Vai trabalhar no profético, vai trabalhar no sobrenatural. Gideão, quando ele foi equipar os seus 300 para ir a uma guerra, para ir a uma batalha, o que Gideão coloca na mão do povo? Qual foi a estratégia de guerra? Então repita comigo: em cada momento, em cada guerra que eu estou, Deus vai me dar uma estratégia para que eu vença os meus inimigos. Gideão deu aos homens 300 trombetas. Gideão deu aos homens 300 cântaros. E Gideão deu também aos seus 300 homens uma tocha acesa. Imagine você indo a uma guerra, uma batalha com trombeta, que é shofar, você com cântaros que representam um vaso. Eu quero aqui fazer uma tipologia disso, uma simbologia dessas trombetas. São os anunciadores do Evangelho e da verdade de Deus, que somos nós. Nós temos esta arma e nós anunciamos uma palavra que não é nossa, mas é a palavra de Deus. Segundo ponto que nós temos também na nossa vida, que Deus nos equipou com isso, que nós somos um vaso nas mãos de Deus. E para que as coisas aconteçam, para que Deus apareça na nossa vida e o inimigo se assuste e fuja da nossa presença, nós temos que ter o fogo, trombeta, cântaro e um fogo e a tocha dentro. Quem é a tocha? É o Espírito Santo. Quando ele vai aparecer? Quando você for quebrado e ele aparecer na sua vida. Quando Gideão gritou, eles quebraram os vasos e apareceu o quê? A tocha, e tocaram as trombetas, e o inimigo foge. Amém? Você é anunciador do Evangelho, você é um vaso na mão de Deus, e você tem um Espírito Santo dentro de você. Mas para ele aparecer e você começar a vencer as guerras e as batalhas, anuncie a palavra de Deus. Quebre, seja quebrado pelo seu eu, pelo seu ego, e deixe Deus aparecer na sua vida, o Espírito Santo agir na sua vida, porque os inimigos vão bater em retirada. Amém? Vamos lá, queridos. Será que eu vou conseguir encerrar? No deserto, nós aprendemos a ser totalmente dependente de Deus. No deserto nós conquistamos. Mais um ponto que eu quero provar, terceiro ponto que eu quero provar, que o povo, quando saiu do Egito e na trajetória do deserto, não era um povo pobre. Tenho tempo para isso, tudo bem? Dá para me ouvir mais um pouquinho? Terceiro ponto, construção do tabernáculo. Como foi construído esse tabernáculo? Tabernáculo móvel no deserto, que Deus dá o projeto para Moisés. Entenda bem, é Deus que pediu tudo, não foi o homem.
Por que Deus está pedindo algo ao homem entregar? Porque os homens tinham que entregar. Há muitas, às vezes nós queremos chegar a uma conclusão. Quanto eles gastaram aproximadamente para construir esse tabernáculo ali no deserto? Em Êxodo capítulo 25, nós vamos ver que o povo ofertou. Êxodo 38, nós também concluímos isso. Mas nós podemos entender que alguns estudiosos tentam calcular o custo de uma obra nos padrões de hoje. Quanto ficou o custo daquele tabernáculo? Seria mais ou menos 15 milhões de reais. Porque era tudo ouro, tudo prata, tudo bronze, púrpura, as melhores madeiras de acácia, revestida tudo de ouro. Imagine isso. 1 grama de ouro, quanto custa hoje? 100 gramas de ouro, quanto custa? Então, 15 milhões de dólares, mais ou menos. Agora eu pergunto para você: como que o povo entregou essas ofertas? De onde saiu essa riqueza? Em que momento eles saíram com o ouro, com a prata, com o bronze, com a púrpura, com todas as coisas melhores? Quando saíram do Egito. Saíram ricos, não saíram pobres, querido. Quanto valeria isso hoje, em nossos dias? Aproximadamente 80 milhões de reais para construir um tabernáculo desse. Quanto vale esse prédio aqui hoje? Não é centro, mais ou menos 1 milhão, 1,5 milhão. Vamos calcular aí 60 prédios desse que daria para comprar. É pouco dinheiro? É um povo miserável? Olha como Deus tirou eles do Egito, olha o que eles tinham, e havia generosidade na vida deles. Então nós precisamos entender, queridos, voltar à nossa visão, que tudo que Deus fala, Ele cumpre. E como nós vamos administrar aquilo que Deus nos dá? Esse é um dos pontos que eu provei a você. Outro ponto que eu quero provar aqui, que esse povo que estava no deserto, porque às vezes nós vamos muito em Deuteronômio capítulo 8, mas nós vemos ali a promessa de Deus, que não se acabou a roupa, que o sapato no pé, ou seja, o pé crescia, ou o sapato crescia, Deus cuidou deles. Sim, Deus treinou eles no deserto. Mas em Números capítulo 20, versículo 19, quando eu li isso, falei: uau! Eles iam passar por uma terra chamada, uma passagem Edom. Eles precisavam passar por dentro dessa terra, que eram os descendentes de Esaú. E sabe o que Israel fez? Prometeu pagar por aquilo. Como que um povo miserável promete pagar algo por aquilo que eles iam comer ou beber, ou tudo que os animais deles bebessem ali, passassem por meio dessa terra? Dá para você entender? Pergunta para o irmão: está pegando, irmão? Você está entendendo o Deus que nós servimos e a capacidade que Ele te dá, que você não precisa mendigar, que você precisa guerrear, que você precisa ir em frente, que alguns lugares que você vai passar, Deus vai dizer: paga por isso. Em Deuteronômio 2, versículos 5 e 7, olha o que a palavra diz: e dá ordem ao povo dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, que são os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprarei deles por dinheiro. Amém? Comprareis deles por dinheiro, comida para comeres e também água para beber deles. Comprareis por dinheiro. Como que o povo não tinha nada? Como que a trajetória deles no deserto, eles não adquiriram nada, não tinha nada? Eles tinham. No deserto Deus cuida de você.
No deserto nada falta na sua vida. No deserto você não vai ser envergonhado. No deserto você vai ter para dar. Você vai poder pagar também, querido. Você não vai morrer. Entenda isso, pegue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Continuando o texto diz: pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma faltou. Por que você tem medo do deserto e da guerra então? Porque no deserto Deus te dá condições. No deserto você pode chegar de peito aberto para os seus inimigos e falar: ó, deixa eu passar. Tudo que eu comer eu vou pagar por isso, porque nós temos condições, porque Deus nos deu. Tome posse da palavra, irmão. Pare de ficar mendigando, pare de ficar chorando. Muitos estão morrendo no deserto porque não vive a promessa, não vive a palavra. Pergunta para você: como que eles iam pagar isso passando por Edom? Responda com. Significa que eles tinham. Agora eu quero provar para você biblicamente que o deserto e as guerras faz as pessoas se enriquecerem. Está pregando sobre prosperidade, não, tentando despertar você a viver a palavra de Deus, a você entender o que Deus tem para o povo dele. Você faz parte do povo de Deus e você pode desfrutar de tudo isso. Chegou o momento, queridos, em Números 32, 2,5 tribos pede para habitar na Transjordânia, antes de atravessar o Jordão e conquistar Jericó, que é a tribo de Ruben, a tribo de Gaden e meia tribo de Manassés. Eles pedem para ficar ali. Por que eles fizeram essa reivindicação? Porque eles tinham muito gado. Como que eles conquistaram isso? Estão se aproximando da terra prometida. Aqui aproximadamente já 38 anos após eles saírem do Egito. Nessa trajetória, muitos morreram por desobediência, mas aqueles que obedeceram e a nova geração que veio uma geração com uma nova mentalidade, uma geração de conquistar, uma geração de olhar para a terra e ter uma visão ampla, uma visão de empreendedorismo. Porque quando Ruben olha para aquela terra de Gileade, ele vê que era uma terra boa para cuidar dos gados, das ovelhas. Então eles pediram para permanecer naquele lugar. Agora eu quero que você entenda alguma coisa. Talvez você olhe para Israel, você imagina um povinho pequeno, como você olha algumas pessoas que servem a Deus hoje. Mas eu quero aqui dizer a você que em Números capítulo 1, verso 1, no primeiro censo, existia 603.550 pessoas prontos para guerrear, acima de 20 anos de idade. Primeiro censo, Números capítulo 1. Ruben, no primeiro censo, a tribo de Ruben tinha 46.500 pessoas. A tribo de Gade tinha 45.650. Manassés tinha 32.200 pessoas. Era um pouco? Talvez um pouquinho maior que Tatuí, unindo essas três tribos. Então precisava de muito gado para sustentar todo esse povo. Amém? Então não era pouca coisa, querido. Imagine comigo, veja detalhes dentro da palavra de Deus. Aí você pensa que é um gadinho, é 10 cabeças de gado, é 20 cabeças de gado. Não, queridos. A Bíblia está dizendo muitos, tinha muitos gados, muitos. Quando você vê essa palavra, são muitos, não são poucos. Segundo o censo em Números capítulo 26, que já é 38 anos depois, aproximadamente, nós vamos ver que a tribo de Israel ela caiu por causa da desobediência. Primeiro censo, 603.550, isso está na Bíblia, você pode ler a Bíblia, pegar detalhes, escrever, estudar, analisar. Amém? Vira para o irmão e fala: pare de ser preguiçoso.
Fale com fé, irmão. Pare de ser preguiçoso, estude a Bíblia. Segundo o censo, em Números capítulo 26, caiu para 601.730. Depois de 38 anos, que morreu muitos no deserto. Praticamente aquela geração acima de 20 anos só ficou Josué e Caleb. Mas veio uma nova geração. Quero declarar que você é uma nova geração, uma nova mentalidade, um novo entendimento da palavra de Deus. E Rúben, nesse segundo censo, caiu também, diminuiu a tribo dele. Caiu agora para 43.730, 2.770 menos. Está na Bíblia todo esse cálculo? Não, eu estudei, fui lá, peguei calculadora. Amém, irmão? Então vira mais uma vez. Para de ser preguiçoso, irmão, estude a Bíblia. Tribo de Gade também caiu. Agora no segundo censo, depois de 38 anos, Gade estava com 40.500 pessoas. Diminuiu 6.150 desobedientes. A tribo de Manassés aumentou. Manassés é um dos filhos de José, que estava debaixo da bênção, onde Jacó abençoou e declarou bênção. Agora Manassés estava com 52.700, aumentou 20.500 pessoas naquela tribo. Amém? Total das duas tribos e meia estava 110.580. Tamanho de Tatuí, prefeito? Mais ou menos isso, né? Tatuí está com mais de 120, mas vamos calcular. Tatuí é grande. Duas tribos e meio ali, com a população do tamanho de Tatuí, reivindicando a terra na Transjordânia, porque eles estavam com muita riqueza, muito gado. Terceiro ponto que eu provo a você que eles eram o quarto ponto. Primeiro foi a saída do Egito com a riqueza. Segundo, as armas que tirou dos inimigos e foi nas mãos deles. Terceiro ponto, agora me perdi, quando foi a oferta do tabernáculo, em Êxodo capítulo 25, no valor de 15 milhões para construir um tabernáculo daquele. E quarto ponto, aqui quando uma reivindicação de uma terra, que eles venceram os inimigos e falaram: essa terra é nossa, porque nós temos muito gado, e aqui é um lugar bom para nós cuidarmos do nosso gado. Amém? Era pouco gado? Sim ou não? Queridos, é muita coisa. Os levitas estavam com 23.000 pessoas naquela época, mas bebê contado homens acima de um mês. Então, para cuidar de toda essa multidão, precisava de muita coisa, e Deus não ia dar pouca coisa a eles. Eles precisavam de muito. Quando eles saem, e eles têm toda essa população, fora homens e crianças, nós podemos pegar a nossa região metropolitana de Sorocaba aqui, e podemos colocar em toda a população de Israel, este povo que saiu do deserto, que no último censo ele estava com 601.730. Eles, isso multiplicado, queridos, multiplicava isso por baixo, por 3, vamos colocar 3 milhões de pessoas. A região metropolitana de Sorocaba, ela chega a 2.189.284 pessoas no censo de 2021. A região metropolitana de Sorocaba tem 27 municípios. Por que eu estou falando? Estou falando de uma região que nós moramos. Estou falando de um povo que saiu escravo. Estou falando de um povo com todo esse número de habitantes e toda a riqueza que Deus deu a eles em todos os lugares que eles passaram. Para que você possa entender que Deus te chamou para você ser um vencedor. Que Deus chamou você para dar uma passadinha no deserto, para guerrear, para vencer e para conquistar, para que as populações elas possam respeitar você. Amém? Eu concluo a mensagem dizendo que se não houver guerra, não tem paz. Primeiro se vence uma guerra,
para depois vir um tempo de paz. Josué capítulo 14, verso 15, a Bíblia está relatando que a terra repousou da guerra. E quando a terra repousou da guerra, foi dividido as heranças. Mas 2,5 tribos reivindicaram por causa da riqueza que eles tinham. Eles continuaram a peleja e a guerra com as demais tribos de Israel. Olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe a condição que Deus te dá. Reivindique as coisas que Deus prometeu a você. Viva debaixo da palavra e da obediência de Deus. Eu declaro que você não vai perder mais guerras. Porque cada guerra que você perde, você volta para trás. Cada guerra que você perde, os inimigos pegam os seus despojos, traz humilhação e vergonha na sua vida. Mas cada guerra que você vence, você se torna mais forte, mais poderoso, mais respeitado e mais rico. Quer entender a estratégia de guerra? Leia Deuteronômio capítulo 20. Eu não vou ler para você, leia Deuteronômio capítulo 20, marque aí, ouça essa mensagem depois. Lá Deus dá estratégias de guerras, como vencer uma guerra. Não é todos que vão te acompanhar, são algumas pessoas que vão te acompanhar. Davi venceu muitas guerras. Quem desfrutou das maiores riquezas e conseguiu construir um tempo para Deus foi um tempo de paz. Você está em um tempo de guerra, mas eu declaro que virá paz, que você vai vencer. Recebe essa palavra, prefeito Miguel. Você está num tempo de guerra. Mas virá um tempo de paz, e no tempo de paz nós temos sabedoria para conseguir distribuir as coisas certas e corretas. No tempo de paz, quando Josué, a terra repousou da guerra, ele conseguiu dividir todas as terras, dando a cada um segundo aquilo que eles tinham merecido e reivindicado. Foi um tempo de plantar, foi um tempo de prosperar, um tempo deles desfrutar de todas as bênçãos de Deus.